Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. Matite Vômenos, o olhar de aprendiz e um pouco de Diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Este episódio é composto por duas partes. Você está na parte de número 1. Seja bem-vindo. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio de número 1 do Matite Vômenos. Você que já acompanhou o nosso episódio 0, já sabe quem sou eu e quem está do outro lado da telinha. Quem é você que está do outro lado da telinha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está escutando esse áudio, mas aqui é o Elder, amigo aí do Adilson, que está nesse processo de matite junto com todos vocês, que é aprender a cada dia e compartilhar esse aprendizado para que ele se multiplique cada vez mais. Muito bem, então vamos lá. Welder, somos complexos, inteligentes, porque esquecemos. Um computador é uma poderosa máquina cognitiva, mas muito menos complexa, entre outras questões, porque não esquece nunca. Porque apenas computa informações, porque não tem um complexo sistema nervoso para uma aprendizagem que efetivamente transforme seus processos em mudanças e, portanto, conquiste a aprendizagem em conhecimento. Quem disse isso foi o doutor em sociologia e professor pesquisador de pós-graduação na rede metodista de educação, lá no Sul. O nome dele é Gilson Lima. Essa afirmação dele já me tirou do eixo completamente, porque nesse episódio número 1, nós vamos falar sobre a mente, se é que não ficou claro. Welder, a mente mente pra gente? A mente. A mente mente para a gente o tempo todo. E é justamente essas mentiras da mente que são a causa dos nossos problemas psicológicos e de muitos dos outros problemas que a gente enfrenta na vida. É uma coisa muito louca, porque a mente, ela é fruto da nossa capacidade de pensar. Então a gente pensa, e enquanto seres pensantes, nós criamos a mente, a nossa mente. E apesar de ser algo que está dentro da gente, que é nosso, por que a gente fala da mente em terceira pessoa? Já pensou nisso? Você está falando assim, não, porque a minha mente ela é muito conturbada. Mas não é sua mente, caramba. Então é você que é conturbado. Ah, porque a minha mente, ela é, nossa, a minha mente é muito, muito agressiva. A sua mente é agressiva? Ah, minha mente, nossa, minha mente é muito louca. A sua mente é muito louca. Ou seja, a gente cria a mente como se ela fosse um construto, como se fosse algo fora da gente. E de certa forma ela é mesmo, porque a gente é capaz de criar essa capacidade de pensar que nós temos, ela, 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 ela transcende a gente. Acaba que ela começa a mentir realmente. E aí eu me identifico muitas vezes com o que ela está falando. Né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que fica pensando o tempo todo que ela não é boa o suficiente, que as pessoas são melhores do que ela, ou que, sei lá, que coisas ruins acontecem com ela o tempo todo. Cara, isso são mentiras que a mente dela conta, que ela se identificar com essas mentiras, essas coisas vão se tornar verdade para ela. Ela vai começar realmente a se sentir mal, a ficar deprimida, a achar que nada dá certo para ela, a achar que ela não é boa o suficiente, porque ela acreditou naquilo, mesmo aquilo não sendo a realidade objetiva, não sendo a realidade. Então, assim, a mente, ela mente pra gente e ela vira essa coisa fora da gente. Um meme que me vem à mente agora, falando disso, não sei se você já viu. Você já viu uma foto que viralizou há um tempo atrás, que é uma menininha e tem um diabo do lado dela com a mãozinha assim? Como se estivesse falando para ela alguma coisa, tipo, faz tal coisa, pensa tal coisa. A mente, ela acaba virando isso. Ela vira um negócio, uma persona atrás da gente que fica falando pra gente, faz isso, faz aquilo, pensa assim, pensa assado. E quando eu acredito nessas mentiras, eu causo os meus problemas, crio para mim esses problemas. E aí, para se desassociar dessas mentiras, se desassociar da nossa mente, aí é um trabalho complicado e às vezes precisa de uma ajuda profissional, de um psicólogo, psiquiatra. Para fechar essa fala inicial, essa ideia aí do computador, porque o computador ele tem tanta informação
e o computador ele não é uma pessoa, justamente porque ele não tem consciência. Uma coisa é você ter as informações, uma coisa é você conseguir pensar. O computador é capaz de pensar, capaz de fazer cálculos avançadíssimos, mas ele não é capaz de pensar sobre o pensamento. Ele não é capaz de refletir sobre a sua própria existência. Então ele não tem consciência, ou seja, ele não é algo vivo por conta disso. Tanto que tem muitas linhas de pesquisa séria, inclusive, e projetando o que aconteceria quando as máquinas tomarem consciência da sua existência. Será que elas teriam que ter direitos? Será que a gente teria que pensar nelas como iguais, entre aspas? Então, são questionamentos que estão sendo feitos. Parece coisa de ficção científica, parece coisa de filme dos anos 90, mas, cara, são perguntas sérias que alguns pesquisadores têm se feito. É bem isso, a mente, ela mente pra gente, sim, o tempo todo. E se a gente acredita nas mentiras dela, essas mentiras começam a se tornar verdades na nossa vida. Essa tua fala, Welder, ela me jogou agora para uma memória. Que memória a gente tem? Uma polêmica que aconteceu com o Chico Anísio, que foi um gênio do humor, mais de 300 personagens e tantas coisas. A fala dele que virou polêmica foi em relação ao meio ambiente. Ele falava, não, isso é responsabilidade do ser humano, porque os bichos eles não possuem essa faculdade da mente que é essencialmente humana, que é justamente de ficar pensando o que eu devo fazer para preservar a minha espécie. Você não vai ver dois hipopótamos conversando. Poxa vida, o que a gente faz para o equilíbrio ambiental? Dois orangotangos pensando. E agora, como que vamos procriar? Isso você não vai ver, é tudo muito intuitivo. Então, o Chico Anísio estava correto em dizer que a faculdade, a mente, é uma faculdade essencialmente humana. É isso mesmo? Bom, eu acredito que sim. Ela deveria ser uma ferramenta que a gente utilizaria para resolver os nossos problemas, para que a gente conseguisse realmente viver a nossa vida de uma maneira próspera e rica e boa, mas ela acaba virando meio que algo que a gente vicia em fazer. O pensamento, a gente vicia em pensar. Tem até um autor aí que me chegou recentemente às mãos e me trouxe algumas ideias muito interessantes sobre a mente, que é o Eckhart Tolle. Não sei se é assim realmente que pronuncia o nome dele, mas ele traz essa ideia de que, assim, às vezes a minha mente, ela me domina. Às vezes eu estou tão viciado em pensar que eu deixo de usar a mente como uma ferramenta para que eu possa alcançar as coisas que eu quero, de uma forma criativa resolver os meus problemas, quando eu assim precisar dela, e fico viciado em ficar pensando o tempo todo. E todo mundo praticamente tem esse vício de ficar pensando, pensando, pensando. A gente pensa no futuro e aí a gente às vezes pensa na pior forma de futuro que pode acontecer. E isso deixa a gente ansioso, deixa a gente angustiado, ou a gente fica lá remoendo o passado e vivendo e revivendo e ressentindo tudo aquilo que aconteceu com a gente no passado, e isso deixa a gente deprimido, depressivo, com raiva. E assim, a mente, ela deveria ser a nossa aliada, ela deveria ser uma ferramenta que a gente usa para resolver os nossos problemas. E é por isso que a gente precisa aprender a acalmar, às vezes, a nossa mente. O próprio Eckhart Tolle, ele tem uma imagem que eu gostei muito também. Ele fala da questão do processo de iluminação, ele tem bastante influência aí de religiões, do Zen budismo, do sufismo, do hinduísmo, então ele cita algumas coisas. E ele aí fala do processo de iluminação. E ele diz que quando você se torna alguém iluminado, você conseguiria olhar para sua mente como quem olha para uma criança fazendo as suas brincadeiras, as peripécias. Nossa, olha o que ele está fazendo, olha o que ele está. Nossa, olha só que. Porque às vezes a mente é isso. Ela começa a fazer coisas que você fala, mano, olha onde a minha mente está indo, olha as viagens que ela está fazendo. Só que a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, muitas vezes não para observar a mente. Não para observar o que a mente está fazendo, o que ela, né, aonde que ela está viajando, e não questiona os seus próprios pensamentos. No sentido de assim, poxa, cara, isso aqui é verdade realmente? Isso aqui é verdade ou é viagem minha? Eu tô com um filho aí de 15 meses
E eu passo bastante tempo com ele enquanto ele brinca, e grande parte do tempo ele brinca sozinho. E realmente eu fico observando ele, fico, caramba, nossa, olha o que ele fez, olha como que ele tá usando esse brinquedo, olha as conexões que ele fez. E estou tentando fazer esse exercício de observar na minha mente como que realmente a nossa mente, ela viaja muito. E você fica, caraca, olha só onde que foi, olha onde o meu pensamento tá chegando. Então, assim, a gente precisa voltar a essas faculdades mentais mais simples, a essa, não que a gente tenha que parar de pensar, não é isso, mas assim, a gente pensar com mais naturalidade. Você citou a questão aí da natureza e, de fato, o Rei Leão já ensinava a gente isso, que tudo faz parte de um ciclo sem fim, o ciclo da vida. E a natureza, ela é muito sábia porque ela está incluída nesse ciclo da vida. Esse ciclo da vida, ela funciona muito bem. Esse ciclo da vida, ele é maculado quando a gente entra, quando o ser humano entra no ciclo da vida, e aí ele rebenta tudo. Aí ele desfaz todo o ciclo da vida, porque ele tá tão em si mesmado, tão assim, movido pelos seus próprios interesses, pela sua própria, sei lá o quê, não sei nem explicar direito, mas ele acaba atrapalhando esse ciclo natural das coisas. Sendo que se a gente começar a ouvir mais a gente, começar a observar mais os nossos pensamentos, começar a cultivar mais pensamentos bons do que pensamentos ruins, se é que a gente pode chamar desse jeito, é como se a gente caminhasse para algo que é melhor, como se a gente caminhasse para algo que faz bem para todo mundo. Então eu acho que é bem isso. Os animais, eles não têm a mente, então eles não, né, você não vê eles pensando, preocupado com o futuro ou remoendo o passado. Nada, eles simplesmente vivem. Eu gosto muito de ver aqueles vídeos de cachorro, de ONGs que vão, pegam o cachorro na rua, já viu? Eles vão lá, eles acham o cachorro todo zoado, todo rebentado, e aí eles vão, e aí o cachorro não quer se deixar pegar, aí tenta morder eles, e aí eles pegam e levam o cachorro, aí dá comida, dá banho, cura o cachorro, dá remédio, não sei o quê, e o cachorro volta a ser o que era pra ele ser, cara. O cachorro volta a ser o cachorro lindo, um cachorro alegre, brincando, corre atrás da bolinha e tal. Eu me emociono muito com esses vídeos e eu gosto muito, sempre que aparece na minha timeline eu assisto. A vida é isso. Não importa o quanto você foi arrebentado, não importa o quanto as situações, as coisas machucaram você. Se você quiser se reerguer, você reergue. Às vezes você talvez precise de ajuda de alguém, talvez você precise que alguém te mostre o caminho, talvez um psicólogo, um psiquiatra, um líder religioso, um amigo, talvez. Mas assim, é fato que se você der uma chance, a vida se restaura, porque esse é o caminho natural. E o cachorro, por mais que ele esteja lá todo arrebentado, cara, ele não desiste de viver. Ele vai morrer ali, mas a esperança de ele mantém a vida a todo custo. Se ninguém o ajudasse, provavelmente ele morreria. Muitos morrem realmente. Mas ele mantém a chama viva até o final. Então, assim, essa esperança e esse desejo de que coisas boas aconteçam e de que a gente saia dessa situação em que a gente se encontra, eu acredito que é a chave para que a gente se cure. Porque o normal da vida é a cura. O normal da vida é o bem-estar. Então, se alguém quer se curar, se alguém quer ficar bem e deseja isso com todas as forças, ele vai ficar bem, de alguma forma. O caminho vai se abrir, ele vai procurar ajuda, alguma coisa vai acontecer para restaurar, como acontece com o cachorro. Chega lá, dá banho, corta o pelo, dá remédio, ele volta a ser o que ele era. Ele volta a viver em plenitude. Então, eu acho que é isso. Esse Eckhart Tolle que você falou, o autor, eu tive contato com ele a primeira vez no receituário médico. Meu psiquiatra, eu passei por uma síndrome do pânico há uns tempos atrás, tive que tratar. Ele pegou lá o receituário, escreveu o nome do livro, O Poder do Agora, e falou: Tó, mês que vem você volta. E ele não me receitou remédio nenhum e mandou eu ler aquele livro. E daí foi com esse médico que eu descobri que a minha ansiedade sofria de ansiedade. Então ele suspendeu o remédio de ansiedade porque eu ficava ansioso para a hora de tomar o remédio de ansiedade. Então eu fiquei ali o primeiro mês sem remédio, o segundo sem remédio, no quarto mês que eu estava com ele, eu também fazendo a psicoterapia,
eu consegui receber alta médica do psiquiatra, mas eu me mantive fazendo as terapias. E uma das coisas que a psicóloga que me atendeu falou foi justamente parte disso que você colocou aí nessa sua fala anterior, que é de observar esse pensamento na terceira pessoa e ver o que ele está dizendo. E toda vez que esses pensamentos viessem, eu sabia quem estava falando. Não era o Adilson, era o espírito treteiro. Então, eu tive um histórico, eu sofri bullying na escola, eu venho de uma educação nordestina, que você tem que ser cabra macho, então conceitos enraizados como homofobia, machismo, racismo, foi introduzido assim desde a infância, e daí vem essa ideia do Matite, da aprendizagem, de desconstruir esse tipo de coisa, e eu sempre brinco que eu sou um macho em reconstrução, então eu procuro ao máximo nem participar de piadas que tenha qualquer tipo desse tipo de conotação, seja ela homofóbica, seja ela racista, seja ela machista, sabe a coisa de falar, só podia ser mulher, é extremamente machista. Eu vejo isso, eu já me distancio, porque eu procuro fazer essa reconstrução. E daí, um dos exemplos do espírito treteiro, quando eu comecei a namorar a Thaís é o meu segundo casamento, e eu cheguei a falar para ela, olha, precisamos fazer um acordo desde já, que é o acordo da verbalização. Então, vamos deixar algo já combinado entre nós dois. Verbaliza. Então, às vezes, ela está moadinha no canto, eu sempre pergunto, sou eu, é você ou somos nós? Porque se você consegue entender quem é ali, quem é essa pessoa, se o problema é comigo, se o problema é ela com ela mesma, ou se este problema está relacionado a nós dois. Se é comigo, eu procuro resolver. Se é com ela, eu deixo ela resolver. Mas se é com a gente procura resolver de uma forma mais tranquila, justamente para não ficar ruminando esse tipo de coisa. E daí eu preciso entender uma coisa. Eu te falei do espírito treteiro que me provoca a ser uma pessoa brava, querer levar isso mais adiante. A mente e o temperamento são as mesmas pessoas ou não? Bem complexo isso aí. Aí, assim, vai ter várias linhas de resposta, várias linhas de pensamento, mas eu vou falar um pouco aqui do meu matite, do meu aprendizado sobre isso. Temperamento, a gente é um negócio que, digamos que você vem com ele. Você falou, eu tô com um filho aqui de 15 meses e ele tem temperamento? 15 meses eu acho um tempo muito pouco para ele ter absorvido o meu temperamento ou o temperamento da mãe dele. Então ele tem um temperamento que é dele, ele fala algumas coisas, por exemplo, e a gente dá a comida para ele num método que se chama BLW, que é você apresentar os alimentos da forma como eles são mesmo, para a criança sentir o gosto. Tá? Então a gente não dá papinha, a gente dá os alimentos mesmo. Então, ele já come arroz, come carne, come legumes, lógico que com corte seguro, com uma série de técnicas para poder apresentar os alimentos para ele. É muito comum, assim, ele tá falando agora, ele fala várias coisas. E a gente fala assim, então olha, vamos lá, vamos comer um pouquinho de arroz e feijão. Ele fala, não. Como assim não? Não. Aí o que você quer? Carne. Ah, tá. Aí você dá a carne, ele come. E assim, e ele não tá falando não só repetindo não, ele tá falando não sabendo o que o não significa, porque ele tem a comunicação já bem desenvolvida, por conta de toda a estimulação de conversa que a gente tem com ele também. Então, assim, ele tem um temperamento dele, cara. Quando ele não consegue fazer alguma coisa, ele tá lá montando os bloquinhos dele, de repente ele e joga tudo assim no chão e fica bravo. E assim, então, temperamento é algo que já vem com a gente. Agora, a mente, ela é capaz de agravar, sim, alguns traços do nosso temperamento. Então, assim, eu posso ser um cara um pouco mais explosivo, um pouco mais agressivo, um temperamento um pouco mais forte. Agora, não é porque eu tenho um temperamento mais forte que eu não conseguiria moldá-lo, ou segurá-lo, ou ajustá-lo de alguma forma. Tudo depende de como que eu penso, da forma como eu penso a minha existência, da forma como eu penso. Se eu se eu tenho aquela chamada síndrome de Gabriela, aí eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Se eu tenho essa síndrome, cara, dificilmente alguma coisa vai mudar nada em mim.
Porque eu acredito que eu não mudo. Eu acredito que eu sou assim, eu vou morrer assim, e você provavelmente vai morrer assim mesmo. Agora, a gente consegue sim, à medida que o processo de matite, como a gente está propondo, né, de aprendizagem vai acontecendo, como você falou, de construção, desconstrução e reconstrução, a gente vai aprendendo sim a domar o nosso temperamento, a domar inclusive a nossa mente, a usar a nossa mente como uma ferramenta e não deixar ser dominado pela nossa mente. E a gente consegue segurar a onda sim. Não é algo fácil, é algo que eu luto com isso todo dia. Você falou aí de gatilhos. A gente tem gatilhos instalados na gente que, cara, acontece alguma coisa, quando você vê, você já fez, você já falou, você já... tem até na Bíblia, né, na sabedoria que ela traz pra gente, eu acho que é o apóstolo Paulo que diz isso: o mal que eu não queria fazer, eu faço, mas o bem que eu queria fazer, eu não faço. E é bem isso. A gente, quando você vê, fala, caraca, velho, por que eu falei aquilo? Nossa, mas por que eu fiz isso? Só que uma vez que você toma consciência dos seus padrões de comportamento, você é capaz de modificá-los. Você é capaz de falar, cara, então beleza. Você é capaz de, inclusive, identificar qual é esse gatilho. Que gatilho que é esse que me faz reagir dessa forma? E é o que a gente falou lá no começo da conversa. É justamente você observar você. É não ficar agindo e reagindo à vida sem olhar. É olhar, rapaz, por que eu ajo desse jeito? Por que eu respondo assim a certas situações? Por que eu reajo assim com certas pessoas? Uma coisa que eu acho muito engraçado também, é uma coisa que eu luto muito com isso, é assim, com as pessoas que a gente mais ama, as pessoas que a gente diz que a gente mais ama, que a gente deveria mais ter cuidado, que a gente deveria ter mais ter tato para lidar, são as pessoas que a gente menos segura a onda para soltar os cachorros nela. A gente menos segura a onda para soltar os cachorros nela. O seu chefe lá no seu emprego te fala um negócio, você fica pianinho. Você vai reclamar dele na hora do almoço, pro seu colega de trabalho, você vai falar mal dele no corredor e tal. Mas para ele você não fala, você não bate de frente. Por que a gente consegue segurar a onda com o chefe, que muitas vezes não é nada meu, é só meu patrão, porque tem ali, né, uma relação de trabalho, é dali que eu retiro meu sustento, é dali que eu retiro o dinheiro, e com a minha esposa eu não consigo segurar a onda. Com meu filho eu não consigo segurar a onda. Com um amigo que né, me faz uma coisa que eu não concordo, eu não consigo segurar a onda. Então, assim, a gente consegue sim segurar temperamento. A gente consegue sim mudar padrões de comportamento. Então, temperamento e mente, na minha visão, são coisas diferentes. Temperamento é algo que já vem com você realmente, tal, mas que ele pode ser sim moldado você escolhendo pensar de forma diferente, pensar de uma maneira diferente. Você, inclusive, observar seus comportamentos, seus pensamentos e falar, cara, que padrões de pensamentos, de crenças que reinam na minha mente? E que benefícios que eu tenho deles? Será que eu não posso mudá-los? É fácil? Não é, cara. Às vezes a gente precisa aí de tempo, prática, né? Porque muitas das vezes isso acontece muito no consultório. Às vezes um paciente chega para mim com vários padrões de comportamento e pensamento e eu começo junto com ele, dentro da perspectiva dele, a trabalhar isso. E às vezes é difícil, a cara, né, a pessoa chega e você vê que está sendo difícil para ele lidar com aquilo, mas é uma habilidade nova. Às vezes o cara passou 40 anos vivendo do mesmo jeito, pensando da mesma forma, alimentando aquele mesmo padrão de vida. E aí, de repente, você chega para ele e mostra para ele um novo padrão de vida, uma nova forma de pensar, até ele se identificar com aquilo leva um tempo, é um exercício. É a mesma coisa, você vai começar a ir para academia, você começa lá, cara, se você já for levantar 40 quilos de cada lado lá no supino, você não levanta. Você vai devagarinho. E o primeiro dia, rapaz, você não consegue nem levantar o braço para tomar banho depois. Por quê? Porque os seus músculos não estão acostumados àquele tipo de exercício. Então, observar os seus pensamentos, observar os seus padrões de comportamento, escolher pensamentos bons para povoar a sua mente e moldar a sua vida, é um exercício que, num primeiro momento, é difícil. É difícil no sentido de assim, cara, você tem que aprender a fazer, você tem que pegar o jeito. Mas depois, cara, vai ficando natural e você naturalmente se torna uma pessoa de temperamento menos forte, digamos assim,
com mais traquejo social, com mais empatia, e se sente muito melhor com isso também. Então, temperamento e mente são coisas diferentes. Elas se complementam. Aliás, toda divisão, quando a gente fala de ser humano, ela é didática. Então, temperamento, mente, espírito, fisiológico, tudo é uma coisa só. A gente divide em camadas para a gente poder falar de cada uma delas. Mas o meu temperamento influencia na minha mente influencia no meu corpo influencia no meu temperamento, e por aí vai, né? Então, assim, nós somos esse todo. É difícil, né, compreender, mas a gente pode, com paciência e com essa disponibilidade, aprender a lidar com a nossa mente, com o nosso temperamento, inclusive. Porque, vamos combinar, ninguém é obrigado a lidar com o temperamento de ninguém, né, cara? Se a gente tem um temperamento difícil, um temperamento complicado, forte, como a gente costuma dizer, rapaz, ninguém é obrigado a lidar com isso. Então, assim, é óbvio que eu não vou ficar me tolhendo também, sabe, fazendo firula pros outros. Não é isso, não. Eu vou ficar fazendo jeitinho, vou ficar. Não, não é isso. Mas também tem coisas que realmente eu consigo, sim, ser um pouco mais político, ser um pouco mais sociável, ter um pouco mais de empatia, porque o meu temperamento é meu, o outro também tem um temperamento dele. E se eu bato de frente com alguém que tem o mesmo temperamento que o meu, aí, cara, se um dos dois não aprender a segurar a onda, rapaz, sai faísca, sai briga né, de faca, sai o que for, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados, sim. Fim deste episódio. Esperamos que tenha gostado. As referências bibliográficas que comentamos durante o episódio estão disponíveis em nosso perfil no Instagram. Siga-nos em @aprendizmatite, THITE. Matite Vominos, olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz.